Espírito, vem, Santo Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja, teus filhos, teu povo que te busca, que clama por ti, que tem sede do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Oh, Santo, Santo, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, te adoramos, Senhor nosso Deus. Pai, encontre um povo, uma igreja, Senhor, avivada e não sonolenta, Senhor. Oh Jesus, uma igreja, Senhor, que busca a comunhão do teu Santo Espírito, que busca, Senhor, em ti em todo o tempo, que busca o teu Espírito, Senhor, que se alimenta da tua palavra, que é viva e eficaz. Oh, maravilhoso, te adoramos, Senhor, Santo dos santos, Senhor dos senhores, Jesus, digno de honra e glória. Aleluia. Oh, santo, aleluia. Oh, suricante, ela bastura e clama, abatura e clama, santo, eterno, soberano e céus. Jesus, o único nome pelo qual o ser humano pode ser salvo, o único mediador, o único que nos põe diante do Senhor. Pai, a Jesus toda a glória, toda a honra. O seu grande sacrifício será celebrado hoje, aqui, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Poderoso
aplaudir o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias, honras e glórias a Deus, ao Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tua presença, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Santo Espírito. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Muito bom dia, igreja. Vamos sentar. Valeu, meninos e meninas, vamos sentar. Muito bom dia. Vamos sentar. O pessoal vai ver as pessoas cumprimentando aqui e vão criticar, viu? O pessoal critica tudo, todo mundo tem medo de tudo. Aliás, um grande problema no mundo é o medo. Vamos examinar o celular, pessoal? Dá uma olhadinha no celular. Isso, olha aí um dando sinal, ó. Olha aí, viu? Né, gente? Não pode. O culto é oferecido a Deus. É necessário, igreja. Olha, tem gente aí no mundo que só misericórdia. Teve um senhor que reclamou, veio uma vez aqui, por que eu não posso usar o celular dentro da igreja? O obreiro disse, senhor, não é permitido o uso de celular no culto e nos ambientes aqui do culto. Lá fora, da porta para fora, o senhor sabe quem eu sou? Carteirada. Quero ver da carteirada no céu na hora de entrar no céu. Dá carteirada para os anjos lá. Dá carteirada na porta do céu. Tem gente muito abusada. Terrível demais. Terrível demais. Estamos preparados, irmãos, para oferecer este culto. Olha, Deus habita no meio de louvores. Agora, no louvor nós estamos adorando, falando com Deus, ministrando ao Senhor. Mas quando a palavra é falada, é o próprio Deus que criou este universo falando conosco. Nosso coração está preparado? Curve a sua fronte. Feche seus olhos, curve a sua fronte por uns instantes. Senhor nosso Deus, a maior honra, o maior privilégio é ter o Senhor. Pertencer a Ti, Senhor, o Deus da criação, o único Deus, o Criador deste imenso universo, de todas as coisas existentes. Senhor, nas nossas limitações nós conhecemos o que os olhos físicos veem, aquilo que se contempla, Senhor, visível e palpável. Nós sabemos que há um mundo espiritual extraordinário, de onde na verdade vêm todas as coisas para o ser humano, para esta vida. Nosso Deus, que o Senhor encontre o nosso coração neste momento preparado. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra que é viva, eficaz. É a presença do Teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos encontre preparados. E não somente ouvintes, mas para praticarmos aquilo que nós ouvimos.
Senhor, que seja verdadeiramente, e não apenas, Senhor Deus, como um ato religioso, mas no nosso dia a dia, que em todo tempo, Senhor, nos lembremos da Tua palavra para viver o que está escrito, desfrutar e assumir as responsabilidades que o Senhor dá aos filhos e a todos os que querem verdadeiramente andar com o Senhor, ter o Senhor, alcançar a vida eterna e desfrutar nesta vida da comunhão do Teu Santo Espírito, do Teu poder, das Tuas bênçãos. Fale conosco, Senhor. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Senhor, não há palavras que possam expressar a gratidão, pois só o Senhor é quem pode verdadeiramente sustentar no deserto, alimentar em todo tempo, guardar e proteger, dar todos os livramentos. Senhor nosso Deus, até aqui o Senhor tem nos trazido e precisamos e desejamos sermos tomados pelas Tuas mãos, ter os nossos passos guiados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, como uma palavra que constantemente, Senhor, nós temos falado aqui. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E quem anda na luz, o Senhor diz, não tropeça. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Muito bem, celular desligado, total atenção. É um culto a Deus, é um culto ao Espírito Santo. Então você só levante se for preciso. Precisar ir ao banheiro, fique à vontade, por favor. A questão da água, eu digo, né, às vezes, traz um copo, uma garrafinha de casa, enche ali no bebedouro, bota aí embaixo da sua poltrona, quem gosta de beber água aos golinhos, né? Então, tranquilo. Agora é total atenção a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, irmãos. No capítulo de número 6. A princípio, é um versículo, tá? Mas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, requerem toda a atenção, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Pequenino esse versículo. Olha o que Jesus disse. Vamos em voz alta? Eu sou o pão da vida. Olha aí. Olha, hoje é impressionante, mas tanta gente não dá valor ao pão e critica até quem come pão. E vocês comem pão, você come pão, olha a farinha branca, olha isso, olha não sei o quê, olha a farinha não sei das quantas, olha a farinha não sei da colar. Tudo bem, meu irmão, cada um, eu respeito, cada um na sua, Deus abençoe. Mas Jesus usou o pão, irmãos, porque o pão ele tem um poder extraordinário de tirar aquela sensação de desespero de fome. A fome é terrível. Alguém aqui já passou fome? Por favor, levante sua mão. Pouquíssimas pessoas. Talvez por isso que não se compreenda tão bem esta palavra tão simples. Simples. O pão Jesus usou como figura ilustrativa, irmãos. Ele usou a figura por quê? Uma pessoa está com muita fome, mas muita fome. Ela come um sanduíche. O que acontece com ela? Na hora. Saciada. Pronto. Você falou tudo. Saciedade. Só que o pão, Jesus, o pão da vida, é o alimento completo. Jesus trata das coisas do Espírito, das necessidades espirituais, das necessidades, tá, do nosso intelecto. Ou seja, Ele cuida, Ele ajuda, Ele trabalha, Ele faz lembrar.
trabalha, se nós buscarmos, trabalha os nossos pensamentos, ou seja, podemos fazer uma substituição de pensamentos maus por pensamentos bons. E o pão da vida alimenta e cuida do corpo. Jesus dá saúde. Ele dá saúde. O pão é figura, irmãos. Jesus usou o pão como figura ilustrativa, porque a realidade pode estar numa fome desesperadora, mas comer o pão saciou. No ato. Saciedade. Agora é lamentável, irmãos, que muita gente enjoa do pão. E não quer viver da palavra. A palavra de Deus é tudo. Deus enviou Jesus ao mundo para que ele resolvesse todos os problemas da humanidade. Mas os problemas da humanidade não se resumem só às coisas da terra. O maior problema da humanidade é na eternidade. A primeira coisa que Jesus garante, salvação eterna. Porque até os cristãos e tanta gente não valoriza a vida eterna acima da vida material. Isso é um erro grave. A gente está vendo, meu Deus, temos falado, alertado os acontecimentos, as coisas estão acontecendo. E as pessoas se embaraçando. E só cuidando das coisas terrenas, Eu sou o pão da vida. Ele vai cuidar de tudo, ele vai te dirigir, o Espírito de Deus vai te orientar. Mas é preciso comer o pão. Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos com o maná do céu. 40 anos. Descia como um orvalho, como um leve floco de algodão, descia como orvalho, caía sobre a relva, o povo colhia, e cada um colhia segundo a sua necessidade. E todo dia colhia o pão, o maná. Jesus, na oração, que todo mundo conhece como a famosa oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí as pessoas lá levam para a vida material. A gente escuta até pessoas aí de alto nível no meio cristão. Não, porque o pão é a comida diária, é o sustento diário. O pão da vida é Jesus, irmão. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra sustenta tudo. Tem palavra para a saúde, tem palavra para a santidade, tem palavra para a segurança, tem palavra para a proteção completa, tem palavra para tudo. E a palavra de Deus é viva, ela opera. Eu sou o pão da vida. Mas o povo cansou de comer o pão no deserto. E eu quero contemplar com os irmãos em Números, no capítulo 11. Livro de Números, no capítulo 11. Olha para cá um instante, pessoal. A gente vai num versículo só, mas deixa alguma coisa em falta. Não que não seja completo, basta uma palavra da boca de Deus. Mas o entendimento, tá? Muitas vezes é necessário abranger outras partes para que haja um contexto bem consistente. Então nós vamos de 1 a 6, a princípio aqui, de 1 a 6. O título diz: as murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá.
porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Dá uma paradinha. A insatisfação do povo no deserto. A insatisfação do povo no deserto. Tem gente que, se aqui nesta vida, cada dia no dia a dia, não tiver tudo o que deseja, tudo o que quer, solta a língua a murmurar nas suas revoltas e até contra Deus. O povo demonstra uma insatisfação terrível, tenebrosa. É uma fase que vai passar, seria um tempo, e se eles se conduzissem no temor do Senhor, no temor a Deus, no respeito, e guardassem a palavra que Deus havia falado desde o início com eles, o trajeto seria curto, o tempo seria abreviado, eles chegariam rapidamente. Tem gente que não alcança as bênçãos de Deus, irmãos, por causa da língua, da boca. Tem gente que não alcança as bênçãos de Deus porque se contamina. Às vezes a pessoa se envolve com grupos, irmãos. Ela forma o seu grupinho ou entra num grupinho de pessoas dos mais diversos conceitos, vontades e pensamentos. E a pessoa se perde. Amizade é muito importante. O amor é Cristo, mas é preciso deixar que o Espírito de Deus dirija, e a direção de Deus é na palavra. Às vezes a pessoa se arrasta pelo que os outros fazem, pelo que os outros falam. Uma coisa que Deus falou com Israel, Deus disse para o povo dele. Deus disse: não seguirás a multidão. Ou seja, vocês são povo de Deus, não vão seguir a sociedade, os costumes da sociedade, os erros da sociedade. Às vezes aquilo que parece certíssimo aos nossos olhos, quando há um confronto com a palavra, a gente vê que aquilo não agrada a Deus. E uma coisa que contamina demais hoje é essa forma de ver a vida e que uns tentam jogar para os outros. É preciso ter muito cuidado com o meio em que se anda, em que se vive. Por força de trabalho, por estudos, formam-se grupos. Mas passar a depender da convivência do grupo para seguir aquilo que o grupo segue ou que um ou outro segue, isso é perigoso, meu irmão. Isso é perigoso. Jesus quebrou todos os conceitos da época, todos. Quando ele começou a ministrar a palavra, o poder de Deus, os fariseus ficaram desesperados de revolta contra ele, inveja, ciúme, raiva, ódio. Por quê? Porque Jesus não seguia os costumes da sociedade. Jesus fazia a vontade de Deus. Então ele era diferente. Jesus estava no meio dos pecadores, mas não pecava. Jesus estava no meio daqueles que usavam a língua de qualquer jeito, mas na boca de Jesus nunca se achou engano. As pessoas estão se contaminando demais. E aí? E já se criou esse costume, parece que já faz parte da vida no mundo. Murmurar, reclamar de tudo. A pessoa não sabe passar uma fase que precise buscar mais a Deus, entendendo o que é um deserto, descer a um vale, buscar a Deus de todo o coração e pela mão de Deus sair daquela dificuldade. As pessoas hoje compartilham tudo. É uma coisa impressionante. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, o verdadeiro alimento. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então nós temos palavra para tudo. Temos palavra para os bons tempos, temos palavras para os tempos difíceis, temos palavra para todo momento da vida. É impressionante o que está acontecendo, o que acontece hoje. Não diferente deste tempo aqui. Então atente bem. Olha a insatisfação desse povo no versículo 4.
Vamos repetir aqui o 4 e vamos entrar no 5 para chegarmos ao 6. E o vulgo, ou seja, a multidão que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só. Eles estão querendo carne em pleno deserto. Em pleno deserto. Eu não estou aqui pregando sofrimento, dor e angústia, pelo contrário. Eu estou trazendo a palavra viva de Deus. Comecei lá em João 6,48, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Mas às vezes, povo de Deus, irmãos, o cristão não atenta bem individualmente, cada um. Às vezes o cristão não atenta bem para determinada parte da palavra que é o seu alimento para aquele momento. E aí ouve aquilo que pessoas falam e se perde. É impressionante o que está acontecendo hoje. Hoje a maior contaminação que se vê, irmãos, é pela internet. Pessoas fazem amizades, pessoas se envolvem. Você vê esses sites, se você escuta falar, nunca entrei, jamais entraria, mas você escuta falar em sites de relacionamentos. Pessoas começam a fazer amizade, ou buscam lá nas suas emoções, acabam se envolvendo e depois seguem aquilo que acham normal e natural. Num confronto com a palavra, vira poeira e nada fica de pé. É impressionante como as pessoas hoje dão ouvidos às pessoas e deixam de dar ouvidos a Deus. Jesus, eu sou o pão da vida. Ou seja, coma esse pão. Coma esse pão. De uma forma simples, sentido figurado. Hoje, século 21, entrada do 3º milênio, o pão está tão desvalorizado, o pão está tão desvalorizado, está tão banalizado, está tão criticado, que as pessoas não dão a devida atenção ao que Jesus fala. O pão traz saciedade, mas ele veio do céu. Ou seja, os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus, os cuidados de Deus, cada um desenvolvendo a sua comunhão com Deus. A sua forma de andar com Deus é na palavra, não é fora da palavra. Ah, mas eu não penso assim, ah, mas não é bem assim. Hoje as pessoas se envolvem com amizades de uma forma tão profunda que deixam a palavra de lado, sabendo aquilo que Deus fala a respeito daquele assunto, daquele momento, mas seguem os conceitos da sociedade. Problemas a gente leva ao altar da oração. Se há um problema, se o problema se agravou, se o problema é sério, ninguém melhor que Deus para resolver ou para dar direção para resolver. Mas lá vão as pessoas compartilhar com as pessoas, lá vão as pessoas dividir com as pessoas, lá vão as pessoas buscar soluções nas pessoas, e as pessoas ficam, e os cristãos se arrebentam, é lamentável. A gente vê casamentos destruídos por causa de conselho de amiguinho. A gente vê filhos se rebelando contra os pais por causa de amiguinhos e amiguinhas que ficam, né, buzinando no ouvido: você é bobo demais, você é crente, você não tem que obedecer, você não sei o quê. Como as pessoas escutam. Você vê que foi uma multidão murmurando, porque um contaminava o outro. Um contaminava o outro. Um contaminava o outro. Quando a gente sai para evangelizar, encontra pessoas, até conversando. Num evangelismo pessoal, você está no mercado e surgiu um assunto lá, aí estacaram, aqui não sei o que, a pessoa falou, e você lá vai, calma, Jesus supre a tua necessidade, tal, a pessoa para te ouvir, daqui a pouco, eu sou desviado. E aí? Pois é. Agora, se for buscar as origens do porquê se desviou, porque deixou de comer o pão da vida para comer a comida da sociedade, a comida do amiguinho, a comida da amiguinha. Uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje, irmãos, é criticar igrejas, é atrair o cristão para o mundanismo, e está assim de cristãos que aceitam. Toda pessoa que seguir a Jesus de verdade vai ser criticada, meu irmão. Quem comer o pão da vida vai ser criticado. É impressionante o que está acontecendo.
Como as pessoas se sujam, se contaminam, impressionante. E conseguem cristalizar que está tudo certo, está tudo bem. Cristão mundano está tudo bem. Mas cristão que vive na palavra, esse é fanático. Não é bem assim, olha aí. Era um murmurando, outro murmurando, e um contaminando o outro, e daqui a pouco estava a multidão inteira se lançando contra Deus e contra Moisés. Quando a pessoa encontra Jesus de verdade, irmãos, ela se apaixona por Jesus. Se apaixona por Jesus, tem amor a Deus, tem paixão em estar na igreja, em adorar a Deus, em ouvir a palavra. Aí começam os grupinhos. Pronto, daqui a pouco está aí. Um desvio tenebroso. E aí começa. O esfriamento espiritual é uma desgraça, mas a contaminação é uma praga. Está todo mundo aqui murmurando. Agora, observa a quem eles vão atingir no versículo 6. Então diz aqui: e agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu alguém, algum crente, algum evangélico dizer para você: e tudo com você é na palavra, tudo com você é na palavra, a palavra. Quem já ouviu? Pois é, se você que está em casa nos assistindo agora pela internet pudesse visualizar o que eu vi aqui, pois é, eu digo que 80% ou mais aqui levantou o braço. Criticados por seguir a palavra. E aí, vai se intimidar? Vai se melindrar? Esse é o erro. Grupinhos, irmãos. O Espírito Santo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que tem de gente, quando eu evangelizo, ou em caráter pessoal, ou junto com o grupo, junto com a igreja, quando eu encontro pessoas desviadas, eu paro para dar toda atenção e procuro, com um jeito, né? Como é que foi? Por que desviou? Como é que é isso? Como foi isso? Não estava preenchido, não. Ué, não estava preenchido? Tem gente que não cresce, irmãos. Quando a criança é pequena, o bebê vai no seio da mãe, depois recebe mamadeira e vai crescendo e recebe comida na colher. E depois vai crescer e já vai segurar o garfo com a própria mão e vai comer com a própria mão, sim ou não? As pessoas, os desviados, normalmente culpam as igrejas, mas não enxergam que foram contaminados por grupinhos. Aí você encontra, aí desviou, casamento acabou, caiu doente e vai por aí, o efeito dominó. Em regra é isso. Voltam os pródigos da vida. Os pródigos voltam com fome, mas antes estavam enjoados do pão. Enjoaram do pão. Enjoaram do pão. Tudo é palavra. Tem gente que tem uma sede de vida social que não sossega. Todo excesso é excesso. Se é excesso, não é normal. Todo excesso é excesso. Tem gente que não respira um dia inteiro, você está grudado com as amizades. E não percebe que vai sendo contaminada, e vai desprezando o pão da vida. Porque hoje está assim de gente enjoada do pão. Tem gente que tem ojeriza quando ouve falar de farinha branca e de pão. Eu não estou aqui falando para você comer o pão da padaria. Isso é um problema seu. Mas Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida, meu irmão. Ele é o pão da vida. Está faltando temor no meio cristão, irmãos. As pessoas hoje estão se contaminando demais. Caramba, você contempla a palavra, uma simplicidade incrível. Jesus Cristo era Deus.
se fez um homem, se ofereceu para a salvação, recebeu a incumbência de Deus, o mandado do Pai. Vá lá, meu filho, vai salvar essa humanidade perdida. Vá lá, meu filho, alimentar esse mundo faminto. Vá lá, meu filho, ser castigado no lugar desse povo. Acabou. Tudo Deus entregou nas mãos de Jesus. Jesus é tudo, tudo. Jesus Cristo dá a vida eterna. Jesus Cristo tem o poder de dar saúde. Tem gente que não cuida do seu corpo. Tem gente que não respeita as leis da natureza. Se você comer uma tonelada de sal, você arrebenta com a sua saúde. Se você sai comendo qualquer porcaria ou qualquer coisa na rua, você arrebenta com a sua saúde. Mas tem gente, meu irmão, que vive com a saúde arrebentada porque não come o pão da vida. Por exemplo, tem gente que suja o coração, contamina o coração. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica magoada. Tem gente que não aprende a se limpar, não aprende a jogar os seus problemas no altar de Deus e deixar o seu interior limpo, vazio de si mesmo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Mas eles enjoaram do pão, como muita gente enjoa hoje. É impressionante como as pessoas culpam as igrejas dos seus fracassos, dos seus sofrimentos, do seu desvio, mas não atentam que não comeram o pão da vida, quando o pão lhes era assim, enjoado. Tem gente que só quer colinho. Volto a dizer, o excesso de vida social está fazendo muita gente se perder. O que vai agonizar de gente na eternidade, no inferno, por causa de excessos sociais, meu irmão. Tem gente que dá muito mais tempo para as amizades do que dá para Jesus. Se colocasse na calculadora o tempo que fica na internet jogando conversa fora. Eu fico impressionada como tem gente que tem tempo para isso. Tem dona de casa, que vai para a internet esparramar o que come, a comida que come. O que comprou novo para dentro de casa. A conversa que teve com fulano e com fulano. E depois diz que não tem uma hora para orar, para ficar diante de Deus. Eu fico impressionada com isso. Meu irmão, minha irmã, não se brinca com Deus. A partir do momento que tomamos ciência da verdade, Jesus desce do céu para resgatar o ser humano, mas foi uma compra. Jesus comprou o ser humano, ele comprou. Ele pagou. Ele não pagou com ouro, não pagou com prata, não pagou com dólar, não pagou com ien, não pagou com euro. Jesus pagou, não pagou com cruzeiro, nem com cruzado. Jesus não pagou a vida com coisas que se destroem. Jesus pagou com o seu sangue. Ele compra uma vida e agrega ao corpo para dizer, ó, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Mas é impressionante como uma pessoa se desmembra do corpo por dar ouvidos àquilo que as pessoas falam. Há uma insatisfação muito grande na sociedade religiosa, uma insatisfação contra o pão da vida. Mas não falam diretamente. Não, eu sou contra Jesus porque eu não aceito ser repreendido. Não falam. Não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo quer viver em festa. Todo mundo quer viver regaladamente. Comes e bebes. Conversas à vontade. Há uma distorção tão grande hoje, dos sentidos reais das palavras, que é uma coisa absurda. Hoje, quando se fala de amor, todo mundo pensa em grude, em ficar juntinho. Então, todo o tempo que pode, marca uma festinha, marca uma reuniãozinha, e vamos aos comes e bebes, e muito bate-papo, e muita conversa. Isso ali é amor. Um pai tem 2 filhos. O pai não tem Jesus.
Caiu numa doença gravíssima. Ficou em cima de uma cama. O pai tem 2 filhos. Os 2 filhos frequentam a igreja evangélica. Cada um frequenta a sua. E o pai cai doente com a doença gravíssima. Um dos filhos diz: eu vou cuidar do meu pai. O outro diz: nosso pai não foi tão bom para nós. Você vai perder seu tempo? Contrata cuidadores que cuidem dele. O filho diz: não, eu vou cuidar do meu pai. Por que você vai cuidar do nosso pai se ele não merece? Porque a palavra de Deus diz que eu devo honrar meu pai e a minha mãe. Porque a palavra de Deus diz: tu é um idiota, tu é um crentão. Isso é letra. Pois foi o que o filho ouviu. Isso é letra. Letra? Pois é. Letra. E o outro está sempre com os amigos, Vai a um culto no domingo e olhe lá. Quando vai dia de semana, conta para todo mundo como se fizesse vantagem. E essa semana, fui 2 vezes na igreja, participei de 2 cultos essa semana. E o outro está lá cuidando do pai, e para participar de culto, então tem alguém para cuidar, e lá vai ele. Sai do trabalho, vai cuidar do pai. Deixa tudo no esquema. Vai para casa dormir um pouco. E aí vai para o trabalho, tem alguém cuidando do pai. Depois vai lá, acompanha tudo. Ah, tu é muito bobão, cara. O que você fez domingo? Fiquei com o nosso pai. Ah, para, eu já te falei. Domingo eu participei de um churrasco. Estava eu, fulano. É isso que você tem para me dizer? Pois essa era a conversa dos 2 irmãos. 2 irmãos. Um era chamado, o filho que cuida do pai é chamado de idiota, porque o pai não foi bom pai. E o outro, todo mundo diz que ama. A fulana é muito amorosinho. Por quê? Porque ele está sempre junto com os amigos. Ele participa das mesmas conversas, ele não discorda de ninguém. Ele é bonachão. Toda festinha participativa, tem que entrar com isso, ele entra. E aí surgiu o assunto. Cara, você não ama ninguém? Não tem... Eu estive em Petrópolis 9 dias depois daquela desgraça que se abateu lá. E fui a um orfanato. E nisso sai um senhor vestido de palhaço, faz um trabalho lindo, foi para distrair, e as crianças tinham sido transferidas por conta da proibição de visita por causa do vírus. E nisso vem um outro senhor, um rapaz, e também lamentando que não pôde lidar com as crianças, também faz um trabalho com crianças. E ele disse: hoje eu faço 25 anos de casada, minha esposa está aqui no celular me cobrando. E ela disse: você não me ama. E ele disse: eu te amo muito mais do que você pensa. Se você me amasse, você estava aqui celebrando os nossos 25 anos de casado. Ele disse: você está saudável, protegida, no conforto de uma casa, e o povo aqui perdeu tudo. Chorando, eu vou ficar aqui para ajudar esse povo, porque é o momento. Como as pessoas são. O que está acontecendo com as pessoas? A esposa disse: você não me ama. Ele disse: aqui estão precisando da minha ajuda. Você não está precisando de nada. Você tem aí a nossa casa, está tudo em paz. Nossos filhos estão bem. Você está saudável, não te falta nada. Aqui está precisando de ajuda. Então hoje eu vou ficar aqui para ajudar. E ela tornou a dizer: você não me ama. Conceito de amor, meu irmão. O conceito de amor hoje está abaixo, literalmente, do subsolo da dignidade, do consenso. Esse povo está murmurando contra Deus. Deus está dando maná do céu, maná.
Esse maná era a figura de Cristo, a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. É impressionante o engano no meio evangélico. Todo mundo só vê Jesus dando colinho, todo mundo só vê Jesus fazendo carinho. Hoje os evangélicos estão assim. Todo mundo só vê Jesus dando abundância de prosperidade, mas ninguém vê Jesus e ouve Jesus dando uma repreensão e direção para o caminho dele. Vai dizer: ei, o caminho não é o das amizades, o caminho não é o dos excessos, o caminho não é esse de estar sempre juntinho, grupinho de muita comida, muita bebida, muito suco, não importa, nas coisas lícitas. O apóstolo Paulo escreveu: as más conversações corrompem os bons costumes. Pois está aqui, era um contaminando o outro, um contaminando o outro. Resumindo, o Senhor Deus disse: de 20 anos para cima ninguém entra na terra prometida, porque estão todos contaminados. Ou seja, seguem a sociedade, mas não seguem a palavra de Deus. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 6. Voltando ao versículo 48, eu sou o pão da vida. Dá uma paradinha. O povo no deserto enjoou do maná. As pessoas enjoam muito rapidamente. Enjoam da mesma palavra que é Jesus. Enjoam da forma, enjoam de igrejas, enjoam dos seus pais, enjoam do seu casamento, enjoam do pão da vida. Casamento para ser levado até o fim, enjoa. Não cumpre a palavra, mas diz que ama Jesus. Vive de igreja em igreja, não cumpre a palavra, não come o pão da vida. É impressionante. Jesus não é a palavra? Quem tem certeza? Um amém. Jesus é a palavra. Por que enjoam da palavra? Por que as pessoas enjoam? Porque pessoas ouvem pessoas que estão fora da palavra e não ouvem a palavra. E não guardam a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a palavra vai contra o seu eu. A palavra vai contra os seus conceitos. Quando a pessoa encontra Jesus, irmãos, ela tem que sofrer um desmoronamento de conceitos. Os conceitos têm que desmoronar e cair por terra. Ela tem que descer aos pés de Jesus e dizer: Senhor, me ensina, porque eu quero aprender. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim. Todas as coisas da vida. É impressionante. As pessoas ficam cabeça feita, acham que sabem e contaminam as outras. Se entrarem na palavra, vão ver os erros que estão cometendo. Mas ninguém quer isso. Quem quer ser corrigido? Então é mais fácil enjoar do pão. Enjoam do pão da vida. 3 coisas que ninguém neste planeta pode dar. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Primeira, ninguém pode dar a vida eterna. O céu só com Jesus. Ninguém entra no céu sem Jesus. Ninguém. Jesus diz em João 14:6. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é a palavra. Citei João 14:6. Ninguém tem poder de dar proteção completa. Ninguém. Somente Jesus, porque Ele é um fogo consumidor. No Apocalipse, Jesus é apresentado como a sua verdadeira pessoa, cujos olhos são como chamas de fogo. Então, se os olhos dele estão sobre o seu povo, sobre alguém, não há mal que possa tocar.
Jesus é o único que dá a proteção completa. Jesus Cristo é o único que dá a verdadeira paz. Porque a paz que o mundo entende é uma paz externa que depende de lugares. Eu sinto paz quando eu vou numa praia, à noite, que não tem ninguém. Claro, não vai ter um som, não tem ninguém para falar. Não tem ninguém para berrar. Não tem ninguém para fazer barulho. Só que é uma paz externa, não é uma paz interior. Não é uma paz do coração. Então não é uma paz que permaneça. A paz que Jesus oferece é dentro do coração, é dentro do espírito. E dentro, sendo dentro do espírito, está dentro do corpo. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, cito novamente João 14, anota aí, versículo 27. Jesus diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ninguém tem esse poder de dar essas três coisas, ninguém. Mas tem mais que Jesus dá. Eu quero compartilhar com você o que vai acontecer e pode acontecer agora, na sua vida, no seu corpo, na sua saúde. Vai comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Para ter contexto, eu preciso ler o versículo 32, iniciar no 32 até o 34. Vamos juntos? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Jesus te dá o quê? Saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama, e logo se levantou. O que falta, irmãos? Pois é, o pão enjoa. A nossa sociedade hoje, a sociedade do mundo, está enjoada de pão, em grande parte. Estou usando a figura do pão, não para dizer a você coma pão, não coma pão, o pão da padaria, o pão do supermercado, o pão fermentado, o pão não sei o quê. Não estou dizendo isso para você. Estou falando do pão da vida, Jesus. O que sacia a sede e a saciedade permanece. Não é uma sensação de ter sido suprido num minuto, mas é uma saciedade tão completa que ainda que a bênção material não tenha chegado, quando vem uma certeza no teu coração, ninguém tira de você. Você se alegra, porque sabe que Deus cumpre o que Ele fala. Os cristãos estão se contaminando demais. Conceito de amor hoje não tem chão. Conceito de amor hoje não tem chão. As pessoas se olham e se apaixonam. Homem com homem, mulher com mulher, e acham as mil maravilhas. Sabe, o coração. Mas não comem o pão que diz enganoso é o coração. Enganoso é o coração e perverso, que vai fazer sofrer. Enganoso é o coração e perverso, o pão da vida. Mas tem gente que enjoa do pão. Está enjoado de pão, está enojado de pão. Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. O Espírito Santo usou Salomão. Salomão teve uma queda violenta. Salomão também cansou daquela vida santa e reta e maravilhosa. E você sabe o que ele escreveu em Provérbios? Provérbios 3:11. Provérbios capítulo 3, versículo 11.
Quem lê comigo? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Faz uma análise de você mesmo. Quando teu pai te repreendia, você gostava? Quando tua mãe te repreendia, te dava uma bronca, você ficava feliz? Pois assim são os cristãos. Só querem colinho, amizades, vida social. E se alguém criticar, sai de perto, meu irmão. Porque tomam nojo. Tomam nojo. Só que ninguém vai entrar no céu, meu irmão, grudado nos amigos. Muita gente está se desviando de Jesus por não comer o pão da vida. Está enjoado desse pão. Que não seja você, curva a sua fronte. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que tempo é esse, Senhor? Se um pai repreende uma criança, ela já grita. Se um pai ou uma mãe repreende um filho jovem, logo sai de casa. Se uma igreja repreende e diz não é bem assim, esse excesso de amizade vai te levar lá na frente ao desvio, também não aceita. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Pai, que privilégio. O pão que sacia. O pão que dá a vida eterna. Ninguém pode dá-la. O pão da vida. O pão da vida. Jesus, que privilégio. As palavras do Senhor. As palavras do Senhor. Como o Senhor diz, são espírito e são vida. Meu Deus, que seria hoje se um cristão estivesse no lugar do Pedro, quando Jesus o repreendeu veementemente e viu que o diabo estava usando? E Jesus disse para o Pedro: arreda-te, Satanás, porque cogitas das coisas do homem, não das coisas de Deus. Quantas amigas falam no ouvido da amiga que está passando luta no seu casamento para ela largar aquele marido? Quantos jovens, quantos adolescentes, Pai? Quantos jovens no grupinho jogam aquele jovem, aquele adolescente contra o seu pai, contra a sua mãe, que o quer num caminho reto, num caminho santo. Quanta gente tem deixado de ser ovelha, meu Pai, e não percebe que vira bode, porque prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Senhor, que a igreja hoje reflita para comer o pão da vida. E o pão é cada dia. O maná descia, caía todos os dias. E cada dia eles tinham de apanhar a sua porção. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela porção diária. Porque há um dia em que a Tua palavra nos repreende. Há um dia em que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Há um dia em que o Senhor nos exorta serissimamente. Como o Senhor está dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes. Quanta gente o Senhor tem desviada, porque deu ouvidos aos amigos e não comeu o pão da vida. Enjoou do pão. Nosso Deus, examina o nosso coração. Quanta gente, Pai, vira as costas para o céu, vira as costas para a pureza, para a santidade, vira as costas, Senhor, para a obediência e o seu preço. Nosso Deus, que o Senhor encontre o nosso coração quebrantado. Tivemos 2 meses de estudo sobre o temor do Senhor, o temor do Senhor. Quem quer saber disso? O povo grita, quero minha bênção. Mas sabemos que a bênção é o Senhor, Pai. Aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada.
Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço algum. Jesus, muito obrigada. Que privilégio ter o Senhor para dirigir a nossa vida e de modo pessoal a cada um. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.